Boa noite a todos e boa noite também ao pessoal que nos ouve pela TV Harmonia. Gostei dos relevantes serviços prestados. É a generosidade da colega, né? Então, nós vamos refletir sobre a paz. E vamos refletir sobre a paz no início do ano, o que significa que é uma grande oportunidade começarmos o ano assim, refletindo sobre a paz, já que o nosso mundo é tão necessitado de paz, né? Todos nós somos necessitados de paz ainda. Então a gente pode começar pensando no que é a paz, né? De um modo geral, a gente pode dizer que a paz é um estado de calma e de tranquilidade, onde há ausência de conflitos não, desculpe, ausência de agitações. É uma palavra que tem sua tem origem latina e que significa exatamente ausência de violência e ausência de guerra. Olhando o nosso mundo, né, olhando a experiência nossa deste momento no nosso planeta Terra, nós vamos observar que o que não falta é guerra. Todos os lugares a gente vê guerra, rebeliões, assassinatos, roubos, todo tipo de violência a gente vê pelo planeta espalhado. É fome também, as injustiças sociais, a corrupção. Coletivamente, a gente olhando o mundo, a gente tem consciência de que ainda estamos distantes da paz que desejamos, da paz real, porque ainda estamos muito envolvidos em guerras. Nós não aprendemos ainda a responder aos conflitos de outra forma que não seja através da violência. Toda vez que se instala um conflito, nós só resolvemos através da violência ou da guerra. Internamente não é diferente também. Se nós bem refletirmos dentro de nós também estamos em guerra com os outros, em guerra com nós mesmos. Estamos em guerra com partes de nós que nós nem aceitamos. Às vezes no diálogo ou às vezes no encontro com outra pessoa, algo acontece que a gente sente despertar nosso ódio, nossa raiva, nosso desejo de vingança. Várias emoções que nós nem gostaríamos de ter, mas que se manifestam. E isso tem relação direta com o fato de que vivemos no planeta de provas e expiações. Significa que nós, encarnados aqui na Terra, ainda não conseguimos vencer a violência dentro de nós. Ainda não conseguimos definitivamente instalar em nós a paz. E quando nós nos comprometemos em sermos diferentes, quando nós tentamos ser amorosos, justos, caridosos, nós ainda temos que enfrentar em nós mesmos movimentos opostos. Às vezes a gente acorda imaginando que vai ter um dia de paz e de repente no trânsito, na fila do supermercado, diante de uma pessoa grosseira, nós perdemos a paciência e novamente estamos em conflito. E às vezes a gente não chega a externalizar o conflito ou a agressão, mas dentro de nós se desenvolve uma luta muito grande, onde a gente tem que ficar se repetindo: eu não vou fazer isso, eu não vou agir assim. Mas a vontade é de esganar, né, de voar, é de nos sentirmos injustiçados. E isso é porque, ao longo da nossa experiência, nas diversas encarnações, nós tivemos sempre como resposta para o conflito a agressividade. Nos mundos mais primitivos, isso é até entendível, porque lá a guerra e a morte é uma coisa banal, porque a vida também é banal. Todo mundo reage a alguma coisa agredindo, garantindo, estabelecendo poder sobre o outro, ao invés de estabelecer o poder sobre si. Mas em nosso momento evolutivo, embora nós ainda conservemos essa dificuldade em nós, nós desejamos agir de outra forma. Por isso também nós vivemos internamente o conflito, nós vivemos internamente a guerra. Então poderíamos até dizer: nós vivemos em guerra. Vivemos ainda em guerra. Alguns pensamentos de paz, alguns seres pacificados se movimentam. Em nós também, em alguns momentos, nós percebemos a nossa disposição e até conseguimos viver momentos de paz. Mas isso não é linear, nem é definitivo, porque nós ainda travamos as nossas batalhas. E a gente vai se perguntar então, se o mundo é assim,
Por que nós não podemos viver em paz? O que é que nos impede de vivermos em paz? E Allan Kardec vai perguntar isso aos espíritos, no livro dos espíritos, né? E ele pergunta, o que que leva o homem à guerra? O que que impele o homem à guerra? E os espíritos vão responder, a prevalência do material sobre o espiritual, a prevalência do instinto sobre o espírito e o descontrole das paixões. Seriam essas duas coisas que fazem com que nós vivemos em estado de violência. Porque experienciamos como princípio inteligente nos diversos reinos antes do reino nominal, no qual nós estamos agora, em que o instinto da morte, o instinto de defesa da própria vida, tudo era muito instintual e era necessário. Porque no instinto começa o desenvolvimento do sentimento, por incrível que pareça. Mas nós ainda não aprendemos a transformar os instintos. Pela resposta dos espíritos, nós imaginamos e percebemos com clareza que a primeira tarefa para nós que desejamos viver em paz é transformar os nossos instintos em emoções. E a gente transforma instinto em emoção quando percebe que além de nós existe o outro. Que além do nosso desejo de vencer, existe também o desejo do outro vencer. E o nosso desejo de encontrar uma alternativa de paz. Porque não vivemos mais com a tranquilidade que tínhamos no mundo primitivo com a morte e a violência. Por mais que ainda não saibamos viver em paz, a verdade é que ficamos constrangidos e envergonhados da falta de paz em nosso planeta. Nos sentimos tristes com a falta de paz em nossas vidas, em nosso mundo íntimo. Nós não aprendemos ainda a paz definitiva, mas também não aceitamos mais a guerra e a violência. Podemos agir até assim, mas não é algo que nós ficamos confortáveis, porque no planeta de provas e expiações, o homem está aprendendo exatamente a transformar seus instintos, está aprendendo a encontrar respostas novas para os conflitos, porque sempre vão existir conflitos na vida. Onde existem duas pessoas, já existe a possibilidade de conflito, porque são ideias diferentes, formas de ver diferentes, objetivos diferentes. Então sempre vai existir o conflito. Mas a resposta que nós vamos dar para o conflito é que não precisa mais ser uma resposta de violência. E nós não desejamos mais uma resposta de violência. Então nós já percebemos que além dessa transformação do instinto, nós precisamos também transformar as nossas paixões em sentimentos. Porque a paixão é algo que fica sempre fora do controle. Quem está apaixonado por outra pessoa, que não é tão grave assim, sabe o quanto ela passa por cima dos seus verdadeiros desejos, o quanto ela fica dependente do outro e o quanto ela exagera tudo o que acontece. Quando estamos apaixonados é assim, o homem é um príncipe encantado, a mulher é uma princesa, ninguém vê a realidade. Da mesma forma, quando nos apaixonamos por nossos ideais, por mais nobres que eles sejam, nós exageramos. Porque o único certo é o nosso. Porque precisamos que todo mundo acredite no que acreditamos. Porque achamos que o mundo só vai dar certo se seguir o caminho que nós achamos que é certo. Isso nós nos apaixonamos, nós exageramos nas nossas emoções. Então precisamos controlar as nossas paixões. Precisamos edificar em nós, de alguma forma, uma educação do instinto e uma educação da emoção. Esse seria o caminho para a paz. Segundo os espíritos nos ensinam e como nós vemos mesmo no mundo. A maioria das pessoas que são mais agressivas, elas estão muito mais envolvidas no instinto. Na guerra, por exemplo, algumas guerras, entre aspas, dependendo do nível evolutivo, ela é necessária. Mas as pessoas ultrapassam a necessidade daquela experiência da guerra. Então a gente descobre na guerra pessoas perversas que vão além. Porque elas não só guerreiam, elas estupram, elas perseguem, elas roubam. Elas se utilizam daquele momento para prejudicar pessoas que elas não gostam. Isso é perversidade.
Então, nós, além de estarmos submetidos aos instintos ainda pervertemos o instinto. Porque o instinto nunca vai determinar que eu precise ser perversa. Ele vai determinar as necessidades para a minha sobrevivência e até para o meu bem-estar, mas nunca para a perversidade. Então nós precisamos, se queremos paz, precisamos começar a nos educar nesse sentido. Mas aí podemos nos perguntar também, já que há tanta dificuldade, já que o mundo lá fora nos parece um mundo de guerra e já que nós interiormente também vivemos em guerra, será possível a paz? Já caminhamos tanto, há mais de 2000 anos Jesus fala para nós, em nossas consciências. Será que nós podemos mesmo ter uma vida de paz? E a gente só pode ter como orientação os ensinamentos dos mestres e dos estudiosos da paz, porque eles construíram a paz na vida deles. Eles viveram, experienciaram, eles sabem o que é a paz. E a gente pode começar com o maior dos mestres, ao menos para nós, que é Jesus, né? E ele fala no Evangelho, em 2 oportunidades diferentes, sobre a paz. Ele fala, por exemplo, para os discípulos dele, né, os apóstolos. Eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. Não se turve o vosso coração e não vos amedrontais. Pensando e refletindo nessa passagem, a gente já percebe que Jesus nos avisa que há 2 tipos de paz. A paz de Jesus, a paz que Jesus dá e a paz que o mundo dá. A paz que Jesus dá é aquela que a gente deve trabalhar no nosso interior, que devemos trabalhar na nossa alma, que devemos construir dentro de nós. Ela é a paz gerada pela confiança em Deus, pela fé, pela entrega. É aquela paz que também numa outra passagem evangélica fica claro para a gente. E quando Jesus está lá no meio do mar com os discípulos e o mar está jogando, tem ondas furiosas, os discípulos começam a ter medo. E aí acordam, Jesus está dormindo tranquilo. E eles aí acordam Jesus. E dizem a Jesus, Senhor, Senhor, nós vamos nos afogar, o barco vai virar. Jesus fala para eles que eles não têm fé. Acalma as ondas e volta a dormir. Essa é a paz que Jesus nos ensina. Aquela em que nós encontramos um ponto de tranquilidade em nós, que o externo não vai interferir em nós. Porque muitas vezes acordamos até em paz, mas diante de eventos, diante de pessoas agitadas e agoniadas, nós vamos perdendo a nossa paz. A paz que Jesus ensina, em primeiro lugar, é a estabilidade que nós vamos criar dentro de nós. E que diante das adversidades, nós vamos manter a nossa paz. Vamos defendê-la. Não permitir sairmos dessa paz por conta do externo, o outro ou um acontecimento que seja. Que também não vamos permitir que essa paz se desfaça por dificuldades internas nossas, pelos nossos complexos, pelos nossos desejos de ser aceitos, de ser superiores, de nos sentir amados, pelas nossas carências. É um estado que a gente vai manter, e a gente só mantém esse estado através da confiança em Deus, através da certeza de que somos seres criados imortais, que seremos perfeitos e alcançaremos a felicidade sem mácula. A felicidade sem mácula é uma felicidade que inclui a paz. Na verdade, ela é uma manifestação da paz. Então, nós temos essa certeza. Se temos essa certeza, podemos encontrar essa paz. Para recebê-la, nós precisamos recebê-la de Jesus, através dos seus ensinamentos, da aceitação de que essa paz existe e que ela mora dentro de nós, que ela pode habitar novamente dentro de nós, pelo amor de Jesus. Então precisamos buscar essa paz, buscar serenamente, pela confiança, porque aí não se trata de uma luta. Toda vez que a gente começa a lutar, a gente já sai da paz. A gente que diz, eu estou lutando pela paz. Luta e paz são opostos. Nós precisamos esperar na confiança em Jesus. Mas não é um esperar, entregar e não fazer nada. Mas é desenvolver essa certeza em nós de que Jesus está nos dando a sua paz e que nós podemos receber essa paz.
podemos desenvolvê-la dentro de nós. Então, parece que o caminho individual para a paz é um caminho onde você confia em Deus e entrega-se. Entrega-se porque reconhece algo superior e que esse algo superior nos criou e nos fará felizes. Não vai nos abandonar. Por isso Jesus diz, não vos amedronteis, nem turbe o vosso coração. Ou seja, não se preocupe com as questões externas. Não se preocupe ao olhar o mundo hoje e ver tanta violência. Ocupe-se de estabelecer a paz dentro de você. Ocupe-se de manifestar a minha paz, a paz de Jesus. Mas em outra passagem, Jesus vai falar novamente da paz e vai dizer diferente, num certo sentido. Porque ele vai dizer assim, não pensem que eu vim trazer a paz. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. De tal forma que numa família poderão ficar 3 contra 2 e 2 contra 3. E aí a gente percebe que ele está falando da paz do mundo. Primeiro ele falou da paz dele, agora ele está falando da paz do mundo. Sabem por quê? Porque toda vez que a gente se retira da mesmice do coletivo, a gente como que constela um antagonismo com o coletivo. Todas as vezes que a gente não repete as mesmas coisas que a coletividade repete, a gente entra numa espécie de conflito, porque ninguém vai nos deixar em paz. Muitos vão se erguer contra nós. Quando a gente resolve não revidar uma violência, quantos chegam para nós e dizem, você é idiota? Você não tem noção? Você vai deixar que ele faça e aconteça? Você não vai procurar justiça? Todo mundo vai pensar o que de você depois disso? Ninguém vai mais lhe respeitar. Então o mundo vai cobrar da gente que a gente permaneça no nível geral do coletivo, que a gente permaneça nas respostas antigas de violência. Então a gente vai ter que se entender com essa questão. Então a gente percebe que no nível coletivo a paz, ela se manifesta pela nossa resistência e pela nossa fé. Não se trata mais de construir apenas dentro da gente a paz, se trata de resistir. Resistir a dar uma resposta de violência. Resistir a agir da mesma forma que o violento. Às vezes as pessoas dizem, não, mas o assassino fez tal coisa, foi tão bárbaro, ele merece que se faça a mesma coisa com ele. Se a gente pensa assim, a gente continua vibrando no nível da violência. Porque essa reação não vai produzir paz e não tem produzido paz. E nós sabemos disso por experiência. O que ela vai produzir é mais ressentimentos e mais mágoas e nova violência. Não vai produzir paz. Então, diante do coletivo, se nós queremos trabalhar pela paz, vamos precisar constelar uma enorme resistência e muita fé para persistir no nosso caminho. Então a gente se pergunta, é possível a fé? É possível a paz? É possível a paz. Mas a gente vai precisar fazer alguns exercícios e sair da mesmice e da nossa repetição. Vamos precisar dar um passo além para viver em paz. Leonardo Boff, ele pensa a paz como um estado de equilíbrio, porque ele percebe exatamente que nós não podemos, e aí nós espíritas vamos dizer, neste momento evolutivo, porque nós temos que ter sempre em mente que vivemos num planeta de provas e expiações. Então, neste momento, nós não podemos experienciar uma paz repentina, completa, para todo mundo, já que nunca vivemos a paz. Então, ele propõe que haja um equilíbrio, que a vida precisa de um equilíbrio, e que seguir um equilíbrio é também seguir um caminho para a paz. Nós precisamos encontrar um equilíbrio. Nossas brigas internas, nossas dificuldades internas precisam de um equilíbrio. E as nossas reações às dificuldades externas também precisam de um equilíbrio. E ele propõe que esse equilíbrio só vai nascer do diálogo.
não é da negociação, é do diálogo, porque a gente não vai renunciar a coisas importantes como a paz em função de uma paz aparente. Precisamos ter noção também do que é paz, porque às vezes o rio está perfeitamente calmo em cima, mas nas profundezas tem correntezas violentas. Então nós precisamos entender que precisamos defender a nossa paz. Então ele nos ensina, é preciso equilíbrio. E o equilíbrio só acontece através do diálogo. E o diálogo precisa ser constante. Precisamos conversar com as pessoas. Precisamos ver outras opiniões. Precisamos aprender a entender e compreender outras formas. Porque existem formas diferenciadas de perceber a vida. Existem formas diferenciadas de entender o processo religioso. E se nós ficarmos brigando uns com os outros por causa disso, vai ser difícil. Mas no diálogo, eu posso compreender a outra forma. No diálogo, eu posso explicar a minha forma. No diálogo, eu posso encontrar se as duas pessoas ou todas as pessoas envolvidas estão dispostas ao diálogo. A gente vai encontrar uma alternativa, uma experiência outra, que nos permita atender a necessidade de todos. E que essas propostas sempre nos levem ao bem e à paz e à evolução. Porque também não dá para encontrar qualquer resposta. Temos que ter em nossa mente a necessidade de encontrar uma resposta para o bem. Porque essa é a grande diferença entre o planeta de provas e expiações e o planeta de regeneração. E se a gente bem pensar, esse trabalho com a paz é também uma representação da nossa passagem para um planeta de regeneração. Porque o planeta de regeneração, a grande diferença é que existe um compromisso e um amor pelo bem. Não é que as pessoas já estejam completamente sem problemas. Não é que o mal já não exista mais no planeta de regeneração. Mas é que todas as pessoas se comprometeram em viver no bem. Todas as pessoas amam o bem. Por amar. Não é para ter algo em troca, não. É apenas por amar o bem. Então, por amar o bem, eles praticam o bem. E isso é conseguido através, segundo Leonardo Boff, pelo constante diálogo. E esse diálogo também tem que ser um diálogo interno. O que está me afligindo? Por que eu estou com raiva mesmo? Porque na maioria das vezes não é o que a pessoa está fazendo. Na maioria das vezes é coisas que a gente gostaria de ter feito e não fez. Na maioria é a imagem que nós temos de nós mesmos. Às vezes o outro provoca em nós coisas que nós não queremos mais fazer. Talvez a minha raiva seja essa. Talvez não tenha necessariamente nada a ver com o outro. Então precisamos dialogar. E se encontramos em nós um complexo, precisamos examinar esse complexo. Precisamos conversar por que eu tenho tanta necessidade de ser reconhecida, porque eu nunca acho que posso ser amada, porque nós normalmente nos encontramos e nos colocamos em defesa um contra o outro. Normalmente nós nos armamos, porque acreditamos que a diferença do outro, que a forma do outro nos ameaça, porque acreditamos que o outro possa impor sua vontade. E às vezes também é medo, na maioria das vezes, medo de que o outro nos convença a fazer diferente, medo que a ação do outro libere a nossa raiva, aquilo que nós menos desejamos para nós. Então nós nos defendemos, vivemos armados com relação ao outro. E aí Madre Teresa, que é outra mestra da paz, ela vai dizer que a paz começa no sorriso. E é interessante, porque é exatamente no sorriso. Porque quando nós sorrimos, nós nos desarmamos. Quem tem filhos sabe muito bem que as crianças são especialistas nisso. Às vezes eles pedem alguma coisa e a gente já vai, por princípio, dizer não. Mas quando eles fazem uma brincadeira ou eles riem, a gente ri também. No momento que a gente ri, a gente se desarma. Aí está pronto para o diálogo. Assim é em qualquer circunstância. Se o outro vem nos atingir e nós rimos, nós desistimos de acreditar que aquele outro é nosso inimigo, que aquele outro é uma ameaça.
E quando desistimos de acreditar que o outro é ameaça, o outro não se sente ameaça. Então não tem por que nos ameaçar, porque ele também não vai se sentir ameaçado. Então a paz começa numa coisa simples, como Madre Teresa nos diz, num sorriso. Porque esse desarmamento, que nasce também na confiança interna, porque também não é qualquer riso. Não é pegar e colocar um sorriso nos lábios porque acha que essa é a melhor forma de resolver. Porque o outro vai perceber que não é um sorriso verdadeiro. Eu posso estar sorrindo ali, morrendo de raiva por dentro, né? Tudo bem. É um sorriso verdadeiro. É o sorriso da alma. Da alma que resolveu dar uma chance ao outro. Por que não? Porque eu imagino que ele só pode me trazer alguma coisa de ruim. Ele pode me acrescentar muita coisa na minha vida. Talvez não seja assim que como eu estou pensando. Então eu estou me dando uma oportunidade de conhecer outra pessoa. Por que a religião de A ou de B pode ser tão perniciosa? Porque eu não posso escutar um pouco e compreender. Porque eu não posso rir de mim, dos meus medos, dos meus complexos, de viver armada. Isso pode se tornar um motivo de riso e trazer leveza para nossas almas. E a possibilidade de estar com o outro em um outro ponto, de dar uma outra resposta. Se bem avaliarmos, é até uma passagem evangélica, quando Jesus diz, se alguém lhe bater na face, dê a outra face. O riso é a outra face. Porque se alguém vem agressivamente para mim e eu sorrio, eu estou dando a outra face. Porque é uma outra resposta para o conflito. Não é a mesma que todo mundo está acostumado, da briga, da providência, da punição. Não, é um riso. É uma outra face. Eu estou mostrando que eu acredito naquele outro. Que há uma possibilidade entre nós de um relacionamento verdadeiro. Então essa é uma possibilidade. A Saggioli, que era um psicólogo, um espírito, já desencarnou, ele escreveu um livro através da mediunidade de Ruth Brasil, que é espírita e psicóloga também, e o nome do livro é Reflexões sobre a Paz. E ele diz que quem deseja paz deve começar a perceber que é uma potência de paz. A primeira questão é nós nos percebermos como uma potência de paz. E isso também nos chama atenção, porque é fácil para nós perceber a nossa violência. É fácil para nós percebermos a nossa agressividade e a do outro, principalmente a do outro. Mas é difícil perceber que nós somos potências de paz, que o outro é uma potência de paz. Nós acreditamos apenas nos instintos. Esquecemos que a paz também é um instinto que existe dentro da gente. É uma força poderosa que também nos empurra e nos direciona para a resolução de um conflito de forma pacífica. Então nós precisamos ter essa consciência também. Jesus nos avisa que nós somos filhos de um Deus de amor. Então somos amor também. Então temos paz também dentro de nós. Então a Saggioli diz, nós precisamos nos conscientizarmos de que somos potências de paz. E precisamos agir como potências de paz. Precisamos nos envolver nessa paz. Aí estaremos nos preparando para o planeta de regeneração. E também estaremos respeitando no outro essa possibilidade. Porque o outro também, por pior que ele seja, pior de todos os criminosos, a mais violenta de todas as criaturas, ele também é uma potência de paz. E se nós manifestamos a nossa potência de paz e acreditamos na potência de paz que somos, ajudamos o outro a acreditar também que é paz. Ajudamos o coletivo a encontrar novas respostas para os conflitos. Porque a nossa encarnação tem 2 objetivos. O primeiro é o nosso próprio progresso, a nossa própria evolução. Temos que trabalhar pela nossa evolução. Mas o segundo objetivo é contribuir para a evolução do planeta. E uma das formas de contribuir é mostrar caminhos, é viver de uma forma diferente.
É viver na paz que nós acreditamos que é importante. E para vivermos na paz que acreditamos que é importante, nós precisamos resguardar a nossa paz. Precisamos trabalhar com nossos instintos. Precisamos trabalhar com as nossas emoções. E não de forma violenta. Mas os estudiosos e os mestres, né, eles ensinam muito. Muito. Gandhi, por exemplo, ele diz para a gente que a paz é a experiência máxima do ser humano. É onde está tudo completo. É como se fosse o ápice da existência humana. É viver em paz, é entender a paz, é se tornar paz. E por isso é muito difícil. Por isso não é fácil. Quanto esse momento tão recente em que nós desejamos a paz, nós temos um passado muito mais longo em que nós gostávamos da guerra e da violência. Em que a vida humana para nós não tinha muita importância. Em que a vida espiritual nem tinha existência para nós. Então nós temos que lutar com o passado. É como uma criança que foi criada na violência e quando ela se torna adulta, a gente quer que imediatamente ela se torne um ser de paz. Ela vai precisar aprender a se tornar um ser de paz. Nós também precisamos aprender a nos tornarmos um ser de paz. Precisamos ativar em nós essa potência. Precisamos reeducar-nos novamente para vivermos em paz. E Gandhi diz também, não pense que há um caminho para a paz. A paz é o caminho. Então só existe paz para cada um quando cada um resolver viver em paz. Aí o caminho se constela. Mas eu preciso antes decidir que eu quero viver em paz. Que eu quero ser a paz. E preciso trabalhar nesse sentido. É claro que a gente não imagina que de hoje em diante a gente vai aprender a viver em paz sem nenhum problema. Não é verdade? Nós vamos ter vários desvios pelo caminho. Vamos ficar tristes quando novamente reagimos da forma antiga. Vamos ficar entusiasmados quando em alguns momentos a gente consegue realmente sustentar a nossa paz. Ou quando a gente consegue ajudar o outro a encontrar a paz. Durante um bom tempo nós vamos oscilar. Mas precisamos começar. E cada vez que nós falharmos, nós precisamos recomeçar novamente. É a única forma. Persistir. Treinar. Aprender experimentando essa paz. Ligada a tudo que Jesus e que os outros espíritos também evoluídos nos ensinam sobre a paz. São Francisco de Assis, outro mestre da paz, e ele nos ensina de forma tão prática e ao mesmo tempo tão profundamente iluminada. Porque na oração dele, que todo mundo conhece, ele diz, né? Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz. E como é que ele se imagina um instrumento de paz? Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. E o que é que uma potência de paz pode fazer melhor para a paz do que isso? Está ali para trazer uma resposta nova para os conflitos antigos nossos da humanidade. Para colocar as coisas nos lugares devidos, para que a paz transite, para que a paz se torne realidade. E Madre Teresa, ela vai dizer algumas coisas importantes também. Primeiro, ela vai lembrar como todos os outros espíritos elevados, porque quando o espírito alcança um nível evolutivo, eles têm o mesmo pensamento. A forma de expressar muda, mas o pensamento é o mesmo. Então ela vai dizer que as injustiças sociais, que são uma forma grave de violência, elas não vão mudar com revoluções, com violência, com agressão. Elas só vão mudar com o amor, com a caridade. Porque amor e paz estão unidos. Quem ama está em paz.
quem está em paz, com certeza ama. E ela vai dizer mais ainda, ela vai dizer, vocês querem transformar o mundo no mundo de paz? Então vá para casa e ame a sua família. Porque a família é nosso início, é a nossa base, é a base da sociedade e é nossa escola primeira, onde experimentamos a nossa transformação e a transformação do outro. Se não soubermos amar nossos parentes, quem é que nós vamos saber amar? Se não sabemos viver em paz com a nossa família, com quem é que vamos viver em paz? Então, tudo começa na família. É lá que a gente precisa exercitar. E, no entanto, a gente observa quanto conflito há hoje na família. Às vezes você entra num espaço familiar onde a guerra é constante. E as pessoas, nós também, não vamos imaginar que somos diferentes. Nós também, muitas vezes, não aprendemos a acrescentar a paz, não aprendemos a dar novas respostas. Então o filho briga com a mãe briga com o filho briga com o pai briga com o filho, a mulher briga com o marido briga com o filho, e por aí vai, daqui a pouco está lá um conflito instalado. Nós reclamando pela paz no mundo e incapazes de manter a paz em nossa casa e em nossas famílias. Então é preciso amar a família. É preciso começar a treinar lá. Porque filhos amados se tornam adultos amáveis, chefes de famílias amáveis, funcionários amáveis, seres pacíficos. Seres que apostam na paz porque viveram em paz e sabem como é bom viver em paz. São pessoas que, ao verem atos de violência, se horrorizam porque estavam distantes daquilo. Então precisamos também cuidar das nossas famílias. Precisamos ajudá-las a entrar em paz. Precisamos estabelecer relacionamentos pacíficos. Precisamos aprender isso, porque isso vai refletir no mundo, com certeza absoluta. E a gente não sabe o grau de intensidade com que vai refletir, mas vai ser exemplo para os outros, vai despertar o desejo de outros de viverem assim, vai ensinar caminhos e alternativas aos outros. Tem uma história de Divaldo Franco, que eu acho muito interessante, que nos ajuda a refletir de forma bem objetiva no nosso cotidiano com a paz. Ela é muito interessante, porque houve uma época que a Mansão do Caminho abrigava crianças abandonadas. Elas viviam em casas com um homem e uma mulher adultos para servirem de pai e mãe. Hoje não é mais assim, porque hoje a nossa sociedade já percebe que não pode mais separar as crianças das famílias, né? Então tudo é feito em função de que a criança permaneça na sua família. Mas naquela época era a alternativa melhor. E no meio dessas crianças que viviam lá na mansão, tinha uma criança que ela era sempre muito envolvida no ódio. E aí Divaldo conversava com ela e sempre perguntava a ela: você ainda odeia muito? Odeio. Você ainda tem vontade de matar os outros? Tenho vontade de matar os outros. E aí Divaldo respondia para ela: faça o seguinte, quando você se decidir a matar alguém, se você se decidir a matar alguém, venha antes e mate a mim, porque eu falhei na sua educação. E aí o tempo passava e sempre era esse mesmo diálogo. Sempre que conversavam, no final Divaldo perguntava a ela: você ainda odeia? Você ainda tem vontade de matar pessoas? E ele respondia que sim. E Divaldo respondia da mesma forma. Até que ele chegou numa idade que tinha que sair da mansão, porque novas crianças entravam, né? E ele ia para o mundo trabalhar, etc e tal, e foi se despedir de Divaldo. E mais uma vez Divaldo perguntou a ele: você ainda odeia as pessoas? Odeio. Você ainda tem vontade de matar as pessoas? Tenho. E novamente Divaldo disse: se você sentir que vai matar alguém, venha primeiro e me mate, porque eu falhei na sua educação. E ele seguiu o mundo dele e os anos passaram, né? Ele seguiu a vida dele e os anos passaram. Num determinado momento, convidaram Divaldo para ir numa cidade e fazer uma palestra. E quando ele chegou lá, ele fez a palestra e no final apresentaram um artista novo que tinha surgido na cidade, que prometia muito. E apresentaram principalmente porque ele tinha feito uma foto de Divaldo, um quadro, desculpe, né? Tinha pintado Divaldo Franco.
E aí Edivaldo viu e descobriu quem era o artista. Era aquele mesmo menino. E ele conversou com ele novamente e perguntou a ele: você ainda odeia as pessoas? Odeio. Você ainda quer matar as pessoas? Ele disse: eu quero matar principalmente essas pessoas que trabalham com os artistas, explorando eles. Mas, Divaldo, eu não vou matar. Porque toda vez que eu penso em matar, eu me lembro do que você me disse, que primeiro eu tenho que matar você. E como é que eu vou matar uma pessoa que eu amo tanto? Não posso. E aí a gente vê o que é uma potência de paz em ação. Ele ajudou um espírito muito envolvido com a violência e a agressividade a assustar a própria violência. Ele ensinou a esse espírito que a vida de todas as pessoas tem o mesmo valor. Ninguém é melhor do que ninguém. Matar uma pessoa é a mesma coisa que matar Divaldo. Toda vida tem o mesmo valor. Então esse espírito foi convidado a educar os seus instintos. Não dizemos que ele já recebeu a coroação do seu trabalho, mas ele está em franco adiantamento porque ele não está realizando. Ele está ali refletindo. E ele fez isso também porque ele foi amado. Ele foi amado e foi ensinado a amar. Então a gente imagina quantas vidas talvez tenham sido poupadas por essa experiência com a potência de paz. Quantas lágrimas não chegaram a acontecer por causa desse trabalho. E vamos pensar que nós podemos fazer isso. Que assim nós podemos também implantar a paz na Terra. Que muito mais do que ficarmos nos preocupando com soluções enormes e coletivas, se nós formos capazes de, diante de cada pessoa que a gente conhece, dos nossos filhos, parentes, aos vizinhos e etc e tal, nós formos capazes de passar essa experiência de paz, de contaminar essas pessoas com a nossa paz, depois de nos conscientizarmos que somos potência de paz, nós vamos mudar o mundo. Nós vamos finalmente chegar a sermos um planeta de regeneração. E outra coisa importante é que amar os inimigos é uma parte importante nesse processo, porque o amor e a paz estão muito relacionados. Tanto que Gandhi vai dizer: só vai haver não violência quando nós aprendermos a amar aqueles que não nos amam. E Jesus, melhor ainda: amai os vossos inimigos. Porque enquanto existe inimizade, não existe diálogo e não pode existir paz. Enquanto achamos que o outro é nosso inimigo, nós não podemos nos relacionar de maneira sadia com aquele outro. Nós não podemos escutar o que ele pensa, nós não podemos entender a forma como ele entende a vida, nós não podemos dialogar, porque existe uma barreira. Por isso nós precisamos orar para os nossos inimigos, inclusive porque a oração também é o que vai sustentar o nosso desejo de paz. Como diz Gandhi também, todo mundo, muita gente tem inveja da minha paz, mas minha paz é conquistada pela oração. Eu sou um homem de oração, é como ele diz. Sou um homem de oração, porque da mesma forma que o corpo se suja e precisa ser lavado, a alma também se contamina e precisa ser purificada. E quem purifica a alma é a oração. A oração eleva o nosso padrão vibratório. Nós não podemos esquecer que a humanidade terrena não é feita só dos encarnados. Existem também uma quantidade imensa de desencarnados. E nesses desencarnados existem também aqueles que só conhecem a violência como resposta. Quando nós aumentamos o nosso padrão vibratório, nós alcançamos níveis mais altos e atingimos os espíritos, justamente os mestres da paz. E eles vão ativar a nossa paz, vão nos incentivar a manter a nossa paz, vão nos ajudar a sustentar a nossa paz. E nós faremos por esses espíritos ainda vinculados à violência o papel de ajuda, porque eles também vão se contaminar pela paz. Viver a paz é viver o caminho, é seguir em frente, crendo sinceramente
que sabemos, neste momento evolutivo, viver de uma forma melhor. E que precisamos viver dessa forma melhor e precisamos exemplificar essa paz em nós. É difícil, mas não é impossível. Precisamos chegar lá para alcançarmos a felicidade que buscamos, o amor que desejamos. Temos que enfrentar o caminho, determinarmos a caminhar o caminho da paz. Então, o que eu desejo neste ano novo para vocês e desejo para mim também é que a gente possa desenvolver essa paz em nós. Que nós possamos acelerar o nosso processo evolutivo e passarmos logo para o nível vibratório do planeta de regeneração, para então vivermos pelo bem, para o bem e sempre em paz e em felicidade. Boa noite a todos, obrigada pela atenção e boa noite também ao pessoal que nos assiste pela TV Harmonia.